Eu fiquei extremamente gripado na última semana e eu ainda tô tô juntando forças pra conseguir gravar esse vídeo, mas eu acho que eu já consigo falar um pouco, então vamos lá. Café? Your exercise. Por que hoje em dia todo mundo decidiu que é crítico de cinema? Se tem uma coisa que tem me incomodado bastante de alguns anos pra cá, e é algo que eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, é justamente sobre essa questão de que todo mundo decidiu que é crítico de cinema. E eu não tenho problema com as pessoas opinando sobre os seus gostos relacionados a filmes, séries, jogos e outras coisas. O meu problema vem quando as pessoas começam a colocar isso como uma verdade absoluta, impondo para que outras pessoas tenham que aceitar que tal filme é bom e tal filme é ruim. Eu acredito que muito tempo atrás, quando a internet ainda não era tão popular assim, as pessoas parece que gostavam muito mais de filmes e séries que hoje em dia são mal vistos e vice-versa. E é justamente sobre isso que eu não entendo. Parece que quando a internet chegou, algumas pessoas começaram a ser bastante críticas com algumas obras e tudo meio que foi pro caralho, porque todo mundo decidiu que ou você pode amar ou você deve odiar tal coisa. Você não pode ter um meio termo. E é isso que eu acho muito estranho. Porque eu sei que ao mesmo tempo que isso acontece bastante, isso também só acontece em uma bolha muito específica, que inclusive é a bolha que eu vivo. Eu sei que isso é uma tretinha de gente cinéfila e tal, mas eu acho que tá começando a sair um pouco da bolha. E eu percebo isso quando, por exemplo, eu estou em algum rolê e aí alguma pessoa começa a comentar sobre algum filme e outra pessoa imediatamente fala que esse filme é uma bosta, sem embasamento nenhum, única e exclusivamente porque essa pessoa assistiu o filme e achou o filme horrível. E até aí tudo bem, você pode odiar o filme. O problema, novamente falando, vai vir quando você decidir impor que a sua opinião é uma verdade absoluta para todo mundo. Então, eu vou citar um exemplo de algo que aconteceu comigo e talvez a pessoa que eu vou citar agora, que eu não vou falar o nome, esteja assistindo esse vídeo, porque é uma pessoa que ainda é próxima de mim, mas é algo que me incomodou bastante. Quando o filme O Exorcista, O Devoto tava pra sair, eu tava acompanhando bastante os trailers e eu tava gostando bastante do que eu tava assistindo, do que eu tava vendo. Quando o filme finalmente saiu, eu assisti e a primeira impressão que eu tive, eu gostei. E eu gostei bastante. E esse é um ponto que já casa bastante com todo o assunto que eu quero falar. Por que eu tenho medo de falar de um filme que eu gostei? Eu sei que esse filme é uma bosta, mas por que eu tenho medo de falar que eu gostei de um filme que todo mundo achou ruim? Isso não deveria acontecer, as pessoas têm opiniões diferentes. Mas enfim, eu já vou falar sobre isso. O que eu quero dizer é que no meio do rolê, e eu tava comentando sobre esse filme no meio do rolê, um amigo meu comentou que esse filme era horrível, que esse filme era uma bosta e que esse filme não deveria existir. O que é uma opinião que eu aceito de várias pessoas que assistiram o filme, só que o fato é que essa pessoa não tinha assistido o filme. Eu descobri depois que essa pessoa só assistiu uma análise da Isabella Boscov e tomou isso como uma verdade absoluta. E eu fiquei muito irritado com isso, porque a gente chegou nesse nível. A gente chegou no nível em que as pessoas analisam um filme pela ótica de outra pessoa e tomam isso como verdade. Cara, você pode assistir o filme que todo mundo odeia e gostar, não tem problema nenhum. Assim como você pode assistir o filme que todo mundo gosta e odiar. Eu sou uma pessoa que sabe que O Senhor dos Anéis é um excelente filme, mas que eu não gosto, não é uma saga que é feita pra mim. As pessoas têm gostos diferentes, o ser humano é diferente. Então, não tem problema nenhum em você assumir que você gosta ou não gosta de tal coisa. Você não precisa seguir a manada só pra se sentir que faz parte de alguma coisa. E novamente falando, eu tenho certeza que isso tudo veio por causa da internet, principalmente por causa do Twitter, que é lá que sai esse tipo de discussão. É lá que normalmente quando algum filme sai, ele é muito aclamado e aí depois de alguns anos passa por algum revisionismo e aí todo mundo passa a odiar. Ou o contrário, por exemplo, com o Doutor Estranho. Quando esse filme saiu, eu lembro muito bem que todo mundo odiou ele. E hoje em dia tá rolando um revisionismo e as pessoas estão começando a gostar dele. E é sempre uma massa. Nunca é só o fulaninho de tal comentando que ou achou legal ou só não gostou e tanto faz. E esse é um outro problema. Por que tem que ser sempre odiar ou amar? Por que não pode ser só algo ok? Eu assisti e me diverti e me entreteve. Vocês sabem que recentemente saiu Premonição 6 e eu assisti e eu gostei bastante. E eu sabia que esse filme teria uma certa polêmica em algum determinado momento, porque ele é um filme que é pertencente a uma saga que ficou muito tempo fora do ar e que quando voltou precisava agradar um novo público que ainda não conhecia a saga. Logo, eu sabia que as pessoas novas que iriam assistir esse filme não conheciam nada, não iriam gostar, talvez, por conta do ritmo, por conta da proposta,
por conta do que é apresentado. E aí vem um outro ponto. Muitas pessoas esperam ir pro cinema ou assistir algum filme, encontrar alguma coisa que tem um puta de um significado pra que mude a vida da pessoa. E às vezes não, às vezes é só um filme com pipoca, e tá tudo bem, novamente falando. E esse é o caso de Premonição, esse é o caso de muitos outros filmes que saem por aí, que as pessoas acabam odiando, porque não é um filme inovador, sendo que a proposta do filme nem é essa. Então, isso me incomoda bastante. Na época das locadoras, e eu não vou falar como se eu fosse um cara extremamente velho, porque eu não acho que eu sou, mas eu ainda assim peguei o finalzinho da época das locadoras, eu lembro que as pessoas comentavam muito mais sobre filmes sem tanto medo. E tinha muito filme que hoje em dia é considerado uma merda, que as pessoas adoravam antigamente. Tinha muito filme. Eu vou citar o exemplo de O Albergue. O Albergue é um dos filmes que mais tinha pessoas comentando na época. Todas as locadoras tinham pôsteres sobre ele. Até o próprio Premonição tinha bastante gente comentando sobre o terceiro filme. E eram umas discussões que era puramente as pessoas comentando sobre o filme. Não eram as pessoas falando que, o CGI tá uma merda, isso aqui claramente é um efeito ruim. Pra no final das contas as pessoas descobrirem que na verdade é um efeito prático que não tinha porra nenhuma de CGI. Antigamente, as pessoas assistiam um filme pra gostar do filme. Antigamente você tinha 12, 13, 14 filmes de Sexta-feira 13 e as pessoas estavam lá pra assistir todos eles. Eu não tô falando que eles são bons, mas eu tô falando que as pessoas assistiam por outros motivos, pra se divertir. Esse era o intuito da coisa toda. E hoje em dia parece que não. Hoje em dia parece que você tem que assistir um filme do Godard e, sei lá, tomar uma taça de vinho enquanto aprecia e faz uma crítica extremamente bem elaborada no Letterboxd. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que você pode assistir um filme e não gostar dele, sendo que a massa inteira gostou dele, ou o contrário. Porque, no fim das contas, quem tá assistindo, quem tá experienciando é você. Isso não é algo exclusivo de filmes ou de jogos, isso é pra tudo, cara. É a sua opinião, sabe? É você que acorda cedo, que vai trabalhar, que faz a faculdade, que faz o seu curso, que faz a sua academia. No fim das contas, quem vai apreciar o filme é você. Quem dita o que você vai gostar é você mesmo. Você não tem que levar em consideração a opinião de outra pessoa para decidir se você vai gostar de algo ou não. Eu não tô falando que os críticos não servem para nada. Com certeza eles servem. Só que até os próprios críticos falam que você não deve tomar a opinião deles 100% como verdade para você assistir um filme ou não. Não é assim que as coisas funcionam. Então, para concluir, assistam mais filmes, assistam mais séries, comentem de uma maneira mais amigável, talvez, e sejam mais receptivos. Nem todo filme tá tentando ser o próximo Oppenheimer da vida. E eu também não gostei de Oppenheimer, só pra deixar claro. Quando eu disse que a gente tá numa bolha, quando a gente percebe que as pessoas julgam filmes de uma maneira um pouco grosseira e exagerada, eu fiz uma pesquisa no grupo da minha faculdade e eu perguntei pra eles quais foram os filmes que mais assustaram eles. E o intuito disso era tentar entender se as pessoas realmente estavam levando em consideração filmes que a crítica levava como algo assustador ou se era algo que era da vivência deles. Porque no fim das contas, terror é sobre isso, é sobre a sua vivência, é sobre os seus traumas. E aí vieram os resultados. Cara, teve de tudo. Teve Marcas da Maldição, teve A Entidade, teve Internacional e Fluminense na Libertadores de 2023, o que eu vou julgar que deva ter sido algo muito assustador pra quem é da bolha, porque eu particularmente não entendo, mas tudo bem. Teve Hereditário, teve também o caso da minha chefe, da minha antiga chefe, que eu lembro que ela comentou pra mim que o filme que mais assustou ela na vida inteira foi Resident Evil 2, que é um filme que eu particularmente considero um lixo. E eu sei que isso bate muito na questão de que quando você é fã de filme de terror, você cruza uma linha que muitas pessoas não conseguem cruzar, que é saber interpretar que aquilo é só um filme. Você vê tanto o mesmo ator em um filme que você começa a desativar um pouquinho essa imersão toda. Você tira todo o medo. Você não consegue mais ficar sem dormir porque assistiu um filme de terror. E eu sei que isso é um caso específico de fãs de filmes de terror, mas pra quem não é fã, essa pessoa vai se assustar com qualquer coisa. Isso pode ser algo que é um pouco difícil de compreender para as pessoas que consumem esse tipo de conteúdo, mas é algo que acontece pra caralho. Tanto é que a minha ex-chefe tem medo de Resident Evil 2. Ao mesmo tempo que outras pessoas que já consumem esse tipo de conteúdo há bastante tempo e pesquisam sobre vão ter medo de outros filmes que são um pouquinho mais obscuros, tais como Hereditário. Só que isso tudo é uma cadeia, né? Então
vai subindo e escalando. E, por exemplo, pra mim, Hereditário não me afetou nem um pouco. Tem outros filmes que são muito mais obscuros que já me afetaram muito mais. Então, isso me dá o direito de falar que esse filme é uma bosta? Não, tudo vai da experiência da pessoa. Então, novamente falando, se você não gosta de um filme, isso faz parte da sua vivência. Você não gostou de um filme por uma sequência de fatores, que tá tudo bem. O que eu não quero que você faça é que você tome isso como verdade e saia cagando na cabeça das pessoas, porque isso é injusto. A outra pessoa não teve a mesma vivência que você. E você não deve impor isso por conta de... Você não é superior a ninguém, cara. Isso que eu tô tentando dizer. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito doente, esse vídeo vai ter muito corte. Vocês não vão ouvir nenhuma tosse minha, vocês não vão ouvir nenhum espirro meu, mas vocês certamente notaram pela minha voz. E tem uma outra coisa que eu quero falar, que em todos os meus vídeos eu tenho falado bastante sobre filmes, eu tentei falar um pouquinho sobre jogos, e eu não quero ficar preso somente a isso. Eu quero falar sobre mim, eu quero falar sobre a minha rotina. Esse é o meu canal, no final das contas. Então, o próximo vídeo não vai ser sobre filme, sobre jogo, sobre série, vai ser sobre algum assunto completamente aleatório, que eu ainda não sei exatamente o que é, mas que eu vou ver se vai dar certo ou não. E, novamente, é o meu canal, eu quero fazer alguma coisa que eu goste e que eu espero que vocês gostem também. Então, é isso. Até mais. Deixa o like.